Boa noite a todas e a todos. As nossas sinceras desculpas pela ausência que se verificou nos últimos dias. Mas motivos de força maior, relativas à nossa constituição biológica, fizeram com que não pudéssemos estar como habitualmente. Estamos todos a fazer o esforço de, quando ocorrer situação similar, possamos ter a máquina mais nos carretos para não ficarem um dia sem a nossa edição. É um esforço, é um aprendizado. Estamos todos. Pedimos desculpas a todos. Todos temos que aprender todos os dias. E estamos a fazer. Amanhã é um dia novo. É um dia que se quer diferente. Porque é um dia que a massa laboral irá refletir o que é de facto um trabalhador. Um trabalhador é um covarde, um trabalhador é um mandrião, um trabalhador é consciente da sua responsabilidade e da sua participação, um trabalhador defende princípios de profissionalismo ou pretende apenas fazer vista grossa e ver o patrão desfilar, esbanjar e não ter em conta sequer o trabalhador. Amanhã, as centrais sindicais, pela primeira vez opostas, vão unir-se num propósito constitucionalmente consagrado, o direito à greve. E então, já começa a haver uma série de campanhas de desinformação, dizendo que não vai haver greve, que os trabalhadores devem trabalhar. Não. Os trabalhadores devem exigir, sim, que o Estado tenha noção de que aquilo que paga aos estrangeiros, aos assessores, aos consultores, cada vez mais, que estão empilhados nos ministérios, que não venham agregar mais valor, porque há menos água, há menos luz, há menos pão, há menos salário. Mas eles têm salários principescos. As AGTs, que não produzem, têm salários principescos. As Sonangóis têm salários principescos. Mas os professores, os médicos, os enfermeiros, os funcionários públicos das administrações, das conservatórias, das pescas, que veem menos peixe, veem peixe pelo binóculo. Estes têm que mostrar a sua resiliência e não aderir a fantasias como aquela que ocorre já no Ambo, como aquela que há no Tribunal da Comarca de Luanda, de notificar os trabalhadores para atividades precisamente no período de guerra, de greve. Isto é, de facto, violar direitos constitucionalmente consagrados. E os trabalhadores devem ter consciência de que podem impugnar esses atos que são violadores de direitos fundamentais. E a greve é um desses seus direitos. Portanto, vamos todos solidarizar-nos com os trabalhadores para ver
se pelo menos nos próximos meses o salário da função pública supera o preço do saco de ração de cão que os dirigentes dão, e às vezes são mais que 6 durante o mês. E os trabalhadores ganham menos que um saco de ração de cão ministerial. A JPD, Associação da Justiça, Paz e Democracia, solidária com a greve geral. Associação Justiça, Paz e Democracia, a JPD, manifestou-se no 19/3, solidária com as centrais sindicais angolanas, que convocaram uma greve geral que se inicia amanhã, quarta-feira, 20 de março, considerando que a degradação das condições sociais é uma realidade em Angola. Em nota pública divulgada hoje, a AJPD, Organização Não Governamental Angolana de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos, diz acompanhar com bastante atenção o ambiente social, econômico e cívico do país, que há algum tempo se vem degradando. Acrescenta que a situação se degrada com reflexos notórios na qualidade de vida dos cidadãos e das famílias caracterizada pela pobreza e miséria. A degradação das condições sociais e de vida dos cidadãos é uma realidade vivida, infelizmente, em todo o território nacional, da qual a maioria esmagadora dos cidadãos desespera sem, contudo, se vislumbrar no horizonte sinais de mudança da atual situação de precariedade social e econômica. O estado de precariedade social e econômica em que está mergulhado o país, observa a AJPD, constitui uma consequência da violação dos direitos econômicos e sociais dos cidadãos. A força sindical, União Nacional dos Trabalhadores de Angola, Confederação Sindical e a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres de Angola são as 3 centrais sindicais que convocaram greve geral com início agendado para esta quarta-feira, 20 de março. O exército de Israel, liderado por Benjamin Netanyahu, atualmente, avançam insensível à mortandade, insensível ao contínuo cometimento de crimes de genocídio, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, só igualáveis àqueles que cometeu Adolf Hitler. É igual, sem tirar nem pôr. Mais de 31. Dizer que é para acabar com o Hamas, matando inocentes, é de uma barbaridade. Deveria haver mandado de captura internacional contra Benjamin Netanyahu e seus pares. Mas, obviamente, as Nações Unidas, a União Europeia, os Estados Unidos, a Inglaterra, ou o Reino Unido, ou desunido, é tudo farinha do mesmo saco, porque considera que Benjamin Netanyahu é, de facto, branco de primeira qualidade, logo está imune a todos os crimes que possa cometer. Mas é para vocês, todos, principalmente africanos e subdesenvolvidos, verem. Quando nós
Aplaudimos as liberdades no Ocidente. Vamos refletir. 1949, criação do Estado de Israel pelas Nações Unidas. 2024, as Nações Unidas têm reticências em criar um Estado palestino. Estados Unidos da América, todos os dias, cerca de 220 milhões para Israel continuar a matar palestinos. Ora, por que Israel está como está? E a Libéria? Onde é que foram deportados escravos que estavam na América? A América não tem o mesmo procedimento. Será mera coincidência? Ou porque uns estão brancos e noutros estão pretos? Vamos todos refletir, sem racismos, mas diante de uma realidade que está diante de nós. Por que os Estados Unidos não têm o mesmo comportamento com o Haiti que tem com Israel? Com a Libéria que tem com Israel? Refletamos. Tem exemplos a dar-nos de democracia, de liberdade, de racismo? Não. Pelo contrário, tem lá o racismo incubado. Para ficar pior. O pior, porque interessa para a exploração das matérias-primas. Mas a morte continua e Israel continua a avançar, inclusive contra o maior hospital onde A operação do exército israelita no sul da faixa de Gaza, que inclui a evacuação de civis da cidade, será realizada dentro de algumas semanas, informou no domingo o primeiro-ministro. O chefe do governo de Israel, que avançou a informação durante uma reunião do gabinete de guerra, criticou a crescente pressão internacional sobre as autoridades israelitas. Em vez de pressionar Israel, que está a travar uma guerra cuja justiça é incomparável e contra um inimigo de brutalidade sem paralelo, aplica sua pressão ao movimento palestiniano Hamas. No entanto, a Casa Branca fez saber na quinta-feira que apoia apenas uma ofensiva que tenha em conta a proteção dos refugiados palestinianos, tendo solicitado o plano de ataque a Israel para verificar, na prática, como as ações seriam conduzidas no teatro das operações. O gabinete do primeiro-ministro israelita, citado numa notícia divulgada pela imprensa local, disse que as forças de defesa de Israel estavam a preparar a evacuação dos civis do sul de Gaza. Estados Unidos não quer verificar como Israel está a avançar. Se quisesse, não teria lá os porta-aviões. Os Estados Unidos não aceitaria que Israel tivesse nesta condição se todas as armas da Turquia, da Arábia Saudita, do Egito, do Irão estivessem sobre os céus de Israel. Mas permite que um exército covarde que mata em 5 meses 31 mil cidadãos, dentre os quais 12 mil crianças inocentes, retire os civis para destruir e depois ocupar colonialmente. Falso diretor do gabinete do Presidente da República já está a contas com a justiça. Na província da Huila, um cidadão que se fazia passar por diretor do gabinete do Presidente da República foi denunciado e detido pelo SIC provincial. Nas próximas horas,
será presente ao Ministério Público para determinar as medidas de coação. Um cidadão de 30 anos, barbeiro de profissão, numa empresa pública, acabou detido pelos efetivos do Departamento do Serviço de Investigação Criminal na Huila às 9 horas desta segunda-feira, por se fazer passar por chefe do gabinete do Presidente da República, João Lourenço, para burlar, por via telefónica, o diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, Pedro Conde, a quem solicitou 5 toneladas de adubo. Mediante denúncias do diretor do Gabinete Provincial da Agricultura, Pecuária e Pescas, o Serviço de Investigação Criminal na Huila levou a cabo um trabalho de inteligência criminal que resultou na identificação e consequente detenção do suposto chefe do Gabinete do Presidente da República, João Lourenço. Dizer que o cidadão em causa abordou por via telefônica o diretor provincial da Agricultura, na Huila, e apresentando-se fraudulentamente como sendo diretor do gabinete do Presidente da República, solicitou indevidamente 5 toneladas de adubo. Face às alegações, este serviço levou a cabo um trabalho de inteligência criminal que culminou na identificação, bem como a detenção do mesmo. Vale salientar que, ora detido, é um trabalhador civil vinculado a uma das empresas públicas, exercendo simplesmente a função de barbeiro e não como a que o mesmo terá se identificado. Além das variações climáticas, os produtores distribuídos nos 400.682 hectares empregues para a campanha agrícola 2023-2024 lamentam a baixa oferta de fertilizantes e suporte técnico para fortalecer a produção local e gerar excedentes no mercado local e regional. No ano agrícola 2022-2023, lembramos, a província da Huila teve uma colheita de 195.634,55 toneladas de milho, 24.686,78 de maçango, 24.661,1 de maçambala e 28,5 de trigo. Canelá celebrou no 15 de março o início da luta armada em Angola. 15 de março foi o dia do início da luta armada. Entretanto, as festividades ainda decorrem para homenagear a coragem de homens e mulheres que, de armas brancas na mão maioritariamente, se atiraram contra elementos colonialistas. Muitos foram apanhados contra a corrente. Eram inocentes, mas também eram inocentes quando desembarcou as caravelas nos vários reinos que hoje estão confinados àquilo que se denomina Angola. Muitas crianças, muitos homens e mulheres, inclusive foram extirpadas, também eram inocentes, perderam a vida porque se lhes assestou golpes físicos, outros postos à resistência não aguentaram
e sucumbiam ao atravessar oceanos ou nas cadeias. Portanto, o 15 de março marcou uma viragem naquilo que era a vontade dos angolanos verem-se livres. Infelizmente, o grande slogan de Holden Roberto, liberdade e terra, não se efetiva 50 anos depois, porque a terra pela qual ele foi e os outros dois movimentos também para as matas está hoje maioritariamente na mão de chineses, ocidentais e fundamentalistas islâmicos. Por ocasião das comemorações do 63º aniversário do início da luta armada de libertação nacional, ocorrido no dia 15 de março de 1961, o partido FENELA realizou as celebrações desencadeadas pela história e gloriosa união das populações de Angola UPA sob a clarividente direção imortal de Álvaro Eldon Roberto, líder histórico e pai do nacionalismo angolano. O secretário nacional do braço juvenil da JFNLA, Carlos Kassoma, ficou indignado com a situação atual dos antigos combatentes face os precursores da libertação nacional. Para que se consolida a própria reconciliação nacional, é necessário que se dê dignidade àqueles que trouxeram a própria independência. É firme, sobretudo, aquilo que foi o sacrifício empreendido. Tanto existe a questão da Caixa Social, para, no sentido de eles darem um subsídio condigno enquanto heróis da luta pela libertação nacional de Angola. Mas que até o momento eles têm apenas sobrevivido com um salário de 23 mil kwanza, no câmbio de hoje que nem chega para comprar um saco de arroz. Daí que nós, enquanto nova geração, vamos poder trabalhar junto das nossas bibliotecas vivas para podermos advogar que se dê dignidade àqueles que libertaram Angola, se dê dignidade àqueles que trouxeram a paz, e aqui chamamos então a razão ao Presidente da República, que deve dar uma atenção especial, ao nosso Presidente, que deve colocar uma mão de ferro para que sempre deve bater a porta para que se resolva a situação da Caixa Social dos nossos antigos combatentes. O MPLA, de partido único a único partido. O presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, criticou no 16 de março os angolanos com responsabilidade, que continuam a querer atirar irmãos contra irmãos, apelando a um perdão genuíno e a criação de uma comissão de verdade e reconciliação. Adalberto da Costa Júnior, que discursava neste sábado em Luanda, no âmbito das comemorações do 58º aniversário da fundação da UNITA, afirmou que 50 anos depois, angolanos continuam a pretender atirar irmãos contra irmãos. Acusou o dirigente, criticando implicitamente o MPLA, partido no poder desde 1975. O líder da UNITA salientou que ninguém neste país, onde MPLA e UNITA se confrontaram numa longa guerra civil de quase 30 anos, está em condições de se expurgar de responsabilidades e de arremessar pedras aos telhados dos vizinhos, insistindo na criação de uma comissão de verdade e reconciliação capaz de expurgar os fantasmas. Adalberto da Costa Júnior considerou que tem faltado humildade, coragem, sentido de justiça e patriotismo a muitos companheiros,
e explicou que a UNITA se retirou da Comissão de Reconciliação em memória das vítimas dos conflitos políticos Civicop por respeito à memória de quantos já não estão aqui, nomeadamente a memória do fundador da UNITA, Jonas Savimbi. Patrão, olha só nos diamantes. A produção diamantífera em Angola caiu 21% em 2023, refletida nas receitas brutas das exportações de 1,5 mil milhões de dólares, redução de 20% em relação a 2022, anunciou no 15 de março, fonte oficial. Tem Jorge, que falava à imprensa à saída de um encontro com o vice-governador para o setor político, social e econômico da província do Huambo, Angelino Elavoco, disse que a exploração terá início logo seja concluído o trabalho de prospecção em curso desde 2015, sendo que a construção das infraestruturas de apoio começam este ano. O projeto de exploração de terras raras, inserido no programa Ozango Mineral, precisamente baseado na identificação do neodímio e praseodímio, foi concebido para 20 anos no município do Longonjo, nos corredores oeste desta região do Planalto Central de Angola. Tim Jorge assegurou que o projeto prevê a criação de aproximadamente 1.090 postos de trabalho direto, sendo 650 na fase de construção das infraestruturas e os outros 440 no período efetivo da exploração, para contribuir no desenvolvimento econômico local. Lembrou que a exploração será acompanhada com a implementação de programas diversos de responsabilidade social em prol do bem-estar da população, com dinamização da agricultura sustentável e na capacitação profissional dos jovens no setor do minério. Tim Jorge enfatizou que o projeto de reserva mineral poderá contar com a mão de obra local, resultante da profissionalização dos jovens da província do Huambo, patrocinado pelo projeto Ozango Mineral para a potencialização de empregos no município do Longonjo, num programa de desenvolvimento sustentável de mineralização. Pescadores agastados com lixo nos mares de Luanda. Pescadores artesanais em Cacoaco, Benfica, Samba e Ilha, principalmente, estão agastados Os pescadores da província de Luanda queixam-se dos danos que o lixo causa à sua atividade e o mar. Fazem o que podem para proteger o meio ambiente, mas a quantidade de resíduos que dá à costa deixa-os de mãos atadas. A maré cheia inunda de lixo as praias de Cacoaco, Benfica e Ilha de Luanda. De acordo com os pescadores, o lixo vem mesmo do mar. E adiantam ainda que os esgotos que estão nas cidades desaguam no mar e o mar traz de novo o lixo para a terra. A poluição e o lixo estão a deixar os cidadãos, sobretudo as populações pescatórias, à beira de um ataque de nervos, porque o lixo vem em quantidade. Às vezes, dizem os pescadores, metem a rede na água e quando puxam o que se vê é tudo lixo, pelo que lamentam a situação. terras raras, governo vulgar
povo lixado. A exploração das terras raras no município do Longonjo, província do Ambo, pode iniciar-se em 2026, informou o diretor executivo da administração da mineradora australiana Pensana, Tim George. Em maio de 2023, o ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, desmentiu as informações sobre o possível início da exploração da reserva mineral do município, Terras Raras do Longonjo. Agora que estamos colonizados, tandandandam. E os outros 400. Sim. Essa matéria já passou. Quem? Perdão, um ligeiro lapso, porque seria uma repetição. União Europeia e ONU juntos lavam mais branco. A embaixadora da União Europeia em Angola, Rosário Paes, destacou no 18 de março, em Luanda, os esforços do executivo angolano nas mãos do MPLA, há 49 anos, no combate eficaz ao crime organizado e ao branqueamento de capitais. De que Angola ela está a falar? Angola do País das Maravilhas ou desta Angola real? Em declarações à imprensa, à margem do workshop sobre branqueamento de capitais e crimes conexos destinados a magistrados judiciais, referiu que o governo tem demonstrado vontade firme no sentido de se proteger contra esses crimes. Pelos vistos, segundo Rosário Paes, demonstrar vontade firme é de tudo quanto Angola precisa. Talvez seja a altura dos 20 milhões de angolanos pobres demonstrarem vontade firme de terem, de vez em quando, uma refeição. Na ocasião, o diplomata destacou as conquistas alcançadas pelo executivo do MPLA nos mais variados domínios, como progressos na legislação, boas práticas internacionais, serviços especializados e capacitação de profissionais em branqueamento de capitais e crimes conexos. Para que não possa eventualmente alegar desconhecimento, relembramos a embaixadora da União Europeia no Reino que General João Lourenço, não nominalmente eleito, na ânsia atávica de querer demonstrar que o MPLA fez mais em 50 anos do que os portugueses em 500, eliminou o já fraco pluralismo que existia nos órgãos públicos de comunicação social e consolidou as desigualdades de oportunidades e de tratamento das diversas correntes de opinião política no espaço público, que consolidou também as desigualdades no acesso à riqueza entre os diferentes grupos políticos, sociais e religiosos, subverteu a Constituição, transformando Angola numa república de um só poder, o Partido-Estado, que se apropria também da riqueza nacional a olho nu, por via dos mais variados, ardilosos e fraudulentos esquemas. E assim terminamos mais uma peregrinação pelo país e pelo mundo. Boa noite, Anselmo. Boa noite, Dr. William. E senhora, desculpa essa ausência, mas não consegui controlar a minha constituição biológica. Boa noite, Malundo. Boa noite, Dr. William. Boa noite, Anselmo. Obrigado. Sim, senhora. Anselmo, o teu minuto inicial. Bem, o meu minuto inicial vai, de facto, na última matéria que eu vi sobre o município de Longonjo, que inicialmente penso que não havia esse plano de exploração
da terra especial, como chamar, mas agora já se está a avançar e era preciso que esses processos fossem transparentes, porque os benefícios eventualmente seriam coletivos. Mas quando a coisa faz-se na opacidade, já se sabe que aquilo já está a ser entregue aos baratos, sem viabilização, sem de facto uma contrapartida que venha a beneficiar o cidadão. Este que é o grande problema do país, é que os que governam pensam que devem ser donos das pessoas ou dos bens. Quer dizer, isso tem que ser de facto denunciado e tem de haver de facto obrigatoriedade do executivo poder fazer uma pauta de transparência e negociar certas matérias, porque isso não é para a tia Joana fazer tudo o que entende. Eu penso que temos que refletir esse ponto, porque os minérios não podem ser explorados de forma maciça, porque são recursos irrenováveis e não podemos matar gerações por uma ambição desmedida de certas pessoas que são passageiras. Parabéns, Anselmo, pelo dia do pai. Também obrigado, não igualmente. Dediquei, e parabéns, Malundo, também pelo dia do pai. O Anselmo tinha que ser primeiro porque ele é pai de um batalhão feminino, principalmente, e a ti, Malundo, também. Parabéns pelo dia do pai. Obrigado igualmente, e retribuo o mesmo. Parabéns também ao Dr. William pelo dia do pai. Sei que o Dr. William é bom pai. Eu tenho pelo menos uma caneca de fazer inveja. Como eu não bebo pouco, então ofereceram, dizem eles, meus filhos, as caçulas principalmente, mesmo quando não me veem, que eu sou o melhor pai. Não sei se sou, mas que sou chato como pai, isso de facto sou. Não, doutor William é bom pai, e eu sei disso, e ninguém pode desmentir, não é? Eu sei que o doutor William é bom pai, e todas as pessoas que convivem com o doutor William sabem, porque a forma como lida, como trata as questões do nosso país, é claro que em casa, em família, só tinha de ser bom pai, não é? É pena ser um pai ausente. Eu peço desculpa, vou só posicionar a câmara, não obstante. Sim, e eu queria falar, doutor William, sobre os trabalhadores, um minuto, e a greve que vai se realizar amanhã. E eu gostaria de dizer, eu escutei uma intervenção do Esteves Hilário, onde ele diz que devemos ter cuidado com o aumento salarial, não podemos fazer aumentos salariais de forma uniforme, porque senão estaríamos a matar o empresariado ou os privados, por exemplo. Vamos dizer que o Anselmo tem uma empregada de limpeza e eu estou a propor 500 euros de salário mínimo nacional para toda a gente, de forma uniforme. E o Anselmo tem o Anselmo como privado, tem uma empregada de limpeza, a empregada de limpeza também tem de ganhar os 500 euros. Portanto, se estamos a falar da função pública, isso, acordo, segundo o Esteves Hilário, estamos a falar, se o aumento for de 500 euros para a função pública, para o privado nós temos que utilizar diferentes critérios, porque senão estaremos a matar ou a condicionar o empresariado ou as pessoas que trabalham de forma informal e não só. Portanto, é uma justificação válida que deve ser estudada, e pela primeira vez escutei o Esteves Hilário aparecer e apresentar uma ideia valiosa, com substância, mas os trabalhadores em Angola têm sido explorados. O salário que ganham neste momento, aquilo é um salário de miséria, escravatura oficializada, escravatura legalizada, porque ganhar aquilo que se ganha, a pessoa não consegue viver. E os angolanos não dependem do salário. Mesmo que o salário venham colocar, não sei,
a porcentagem que está a ser discutida, não se pode somente aumentar o salário e os preços continuarem a ser altos. Isso não vai alterar a situação. Ok. Bom, nós temos... O que é que dá, por exemplo, que as pessoas, principalmente na governação, estejam tão apavoradas com esta greve dos trabalhadores, quando tiveram tanto tempo para negociar e sempre menosprezar, vão depois a uma reunião do Conselho de Ministros e menosprezando, tratando como se fosse lixo tóxico os trabalhadores, determinam um aumento de 5%. Quer dizer, isto é arrogância, é desdém, é discriminação para com os outros por parte do Executivo. Anselmo. Não tem qualificação possível, porque até dos adjetivos que o Dr. William me citou, eu teria acrescentado que talvez fosse também inveja. Este adjetivo, se calhar, fecha aquilo que tem sido manifestado pelo Executivo quando não tem preocupação nem interesse para com os trabalhadores, para com os funcionários públicos.